Fala galera! Hoje a gente está com um novo convidado super especial aqui no Mexido, o Paulo Proença. Olá gente, tudo bem? Pra gente comentar sobre Tinta Bruta, que tá nos cinemas de todo o Brasil, eu espero. Porque é um filme muito bom pra família brasileira assistir. Sim. Super Ainda mais família. agora, né? Nesse momento. Tá super propício. Pra fechar o ano, vamos lá. Deliciosa rotina. Sua rotina, sua. É um filme... Eu já posso falando já? Pode. Começar a falar. O filme traz uma questão aí de resistência do personagem principal, né, que é o Garoto Neon, mas também de várias outras narrativas do que aquela cidade está representando para aquelas pessoas ali, para aqueles personagens todos ali da trama ali. Que acho que é um problema meio, talvez, universal dessas grandes cidades brasileiras, assim. E de grandes cidades que não são tão grandes, É, então que as pessoas acabam saindo de lá pra ir pra outro país ou pra A São gente Paulo, tem sempre Rio. essa referência de São Paulo e Rio, que pô, são cidades que têm 10 milhões, Rio tem 6. Porto Alegre é bem menor que Belo Horizonte, por exemplo. Belo Horizonte já é pequena, né? Uma capital pequena. Um filme que é de Porto Alegre, ganhar todos esses prêmios e trazer um pouco também do que é o clima, do que parece o clima da cidade. Eu não conheço Porto Alegre, mas assim, eu acho que o filme estampa um pouco assim do que é aquela capital. O Garoto Neon, né? Ele faz performances, né? Ele é ele é um cam boy, né? É um a gente cam tem boy, as cam girls, faz shows na internet pra ganhar uma grana, né? Usando tinta neon. E a única forma dele ganhar dinheiro, né, assim, naquele momento. E aí ele tem essa marca que é a tinta fluorescente que ele tem a criou. luz negra lá no quarto, que ele faz tudo no quarto dele, né? O filme mostra muita relação dele com a cidade. Ele meio aprisionado dentro da própria casa, porque tem várias questões ali no filme. Ele está respondendo um processo por agressão. É um cara, né, que isso não mostra no filme, mas pelo histórico dele, pela construção psicológica, que sofreu muito bullying. E foi super reativo. Aí foi super reativo a uma questão, uma provocação homofóbica, e aí tem essa questão toda. E uma família desestruturada, né? Até então, ali no começo tem ele e a irmã vai pra Salvador. A outra que sai, né? É outra que sai, É a assim, sensação né? constante de abandono que ele tem, né? Assim, a questão da irmã dele estar se mudando. Exato. É o que meio que dá o start na história, assim, dele ficar completamente sozinho e sem rumo, tanto que ele é expulso da universidade do curso dele. Então são várias questões que ele vai passando ao mesmo tempo, assim, é totalmente abalado, né, no filme. E é legal que isso tem a ver com o que você estava comentando da cidade, que a cidade parece que é uma espécie de catalisadora desses abandonos, né? Tipo, como se a cidade não fizesse muito por onde também, né? Tipo assim, tá todo mundo por sua conta mesmo, se vira. Eu vi os diretores comentando sobre a cidade, falando que essa é uma característica muito forte. Eles, como são de lá, então sabem falar muito bem. Que as pessoas que ficam lá têm essa sensação enorme de abandono, porque tá todo mundo saindo procurando seu rumo. Se você fica por lá, você fica à mercê. E é muito interessante como isso se potencializa. Eu não conheço Porto Alegre, mas como isso se potencializa no filme, assim. Tem as cenas, né, do apartamento, que tem aqueles planos, e aí uma cidade é um centro histórico ali, provavelmente ali de Porto Alegre, em ruína, assim, cinza, né? E aí a única cor que tem no filme é a tinta, é ele, na verdade, né? E com todos os problemas que ele tem. Seu Pedro, os seus ex-colegas lhe descreveram como uma pessoa tímida e antissocial, incapaz de fazer amizades. O senhor concorda com isso? Outra coisa que eu achei muito interessante também é a trilha sonora. Maravilhosa. A trilha sonora é muito importante. Inclusive tá no Spotify, quem quiser assistir, quem Exato, quiser tem ouvir, o a soundtrack vitrine lá, libera a trilha. E aí tem nomes como Letrux, tem Nopone, Jalu, Anomi. A trilha ela casa muito com as cenas do filme. É legal porque ela não é uma trilha só de tá triste, aí tem aquela tá alegre. Ela realmente age como se fosse uma coisa que eu acho muito legal em filmes, né? Ela age como se fosse uma espécie de personagem. Eu achei legal uma coisa também, né? Eu trabalho com música, de como eles pegaram artistas parecidos. Aí tem o No Porn, que acho que é o mais recente álbum das meninas, com
uma música da Letrux. Sempre assim, gente, isso parece No Porn, assim, né? E tem uma semelhança das músicas, e aí vem, assim, em seguida. Tem um vídeo da Letrux falando como que ela compôs aquela música Revival, né? Que tem um filme. Eu acho que foi pra esse filme, se eu entendi bem. Ela falando foi especialmente pro filme. Revival do marinheiro é uma expressão que a gente tirou, plagiou, roubou ou se inspirou num livro da Camille Paglia. Tem um livro dela que chama Personas Sexuais e ela fala sobre essa figura, o revival do marinheiro. E tem essas figuras que vão e vêm, né? Ela tem uma função na narrativa. É, como a cidade, né? Como aquele pano de fundo da cidade que marca a narrativa, a música marca isso também. E o tempo do filme é um outro filme. A narrativa do filme, por mais que siga uma linha cronológica, ela é fragmentada. Sim. E isso eu achei muito interessante no filme. Eu achei muito bom também. Eu achei muito dilatado o tempo. E a gente tem algumas referências quando ele fala, daqui a 20 dias é o Léo fala pra ele, daqui a 20 dias eu vou pra Berlim, depois o julgamento que é daqui a 2 semanas, coisas assim, que você Minha vai... irmã já foi embora há 2 meses. Exato, então são pequenas referências que você se situa, mas é um tempo muito massa mesmo. Às vezes ele dilata, às vezes ele se contrai, ele tem um ritmo muito interessante, né? É cronológico, mas não é assim, bonitinho, começo, meio, não. fim. É muito legal de ver mesmo. Tem algumas cenas que eu acho bem legal, que é ele retorna, né? Quando ele retoma o que aconteceu sobre a agressão. Que ele é uma pessoa super travada, né? Assim, né? Parece ter uma ansiedade social, exatamente, assim, não consegue lidar muito bem, nem com as pessoas desconhecidas na rua, olhando pra ele. Eu não quero dar spoiler. Pode dar spoiler. Mas tem uma cena aí que a avó vai visitá-lo. Tá cheio de problema, apartamento antigo que ele mora, que a irmã vai pra Salvador. Inclusive teve uma festa de despedida e aí a síndica dá uma multa. Aí ele tem que assumir. E ele tem que assumir a multa. Aí é muito louco, porque tem a cena que ele sai, ele acaba se deparando com um garoto de programa, que ele não sabe que é um garoto de programa. Ai, aquilo é horrível. Assim, ele já tá assim, tipo assim, desestruturadíssimo. E aí quando ele volta, o único aparelho, né, o trabalho dele, né, que é o computador, ele deixa a janela do apartamento fechada, aberta, quer dizer, e aí molha. Temporal, né? E aí aquela relação da avó que também que tá lá tentando ajudar. Que não sabe muito das coisas também. Que não sabe, inclusive não sabe do trabalho dele, né? E aí ele deita com a avó na cama, assim, uma cena muito bonita também. Eu acho que de mostrar esse afeto também, né? E um desespero dele, né? Porque ele não tem ninguém ali. A vida dele é muito triste. As coisas que acontecem muito no filme inteiro. Então tem toda essa coisa de Porto Alegre, a coisa melancólica, o abandono e tudo mais. Mas em momento algum ele parece uma pedra, né? O menino ele vai passando com resiliência, assim, com uma coisa meio estoica até, né? Vai sofrendo calado e tal. Quando ele chega nesse momento, aí ele desaba, né? Tipo assim, ele aí desaba, vem tudo, exatamente, aí ele desaba, volta tudo pra ele. É muito importante deixar claro pra juíza que tu tá arrependido da agressão. E se eu tivesse me matado por causa das perseguições dele, ele estaria aqui? Só quero dizer uma coisa, que eu achei isso um furo, porque vó nenhuma deixaria a janela aberta. Eu falei, não é possível. Vó sempre sai fechando tudo quando começa. Deixa a janela aberta, menina. E ela tá preocupada com a torneira, inclusive. Essa torneira, né? Isso também eu acho que é um elemento também no filme. E eu fiquei construindo várias coisas, eu fiquei pensando muita coisa também no que significa essa torneira aberta. Metáfora, é uma metáfora, né? E tanto é que a avó dele também abandona, na verdade ela volta pra cidade dela, não sei se é pra cidade ou... É pra cidade, ela mora no interior e foi lá cuidar dele um tempo. E aquela torneira continua quebrada, assim, né? Ele não tem uma perspectiva do que ele vai fazer, que ele quer fazer no futuro. Aí tem o Léo, que na verdade o Léo aí é um performer também, e aí ele descobre, né, que eles fazem um trabalho simultâneo não, concorrente, parecido na verdade. E aí os dois acabam fazendo show junto, né? E eles acabam tendo ali um pequeno relacionamento. E aí mais uma vez ele se vê pelo abandono, porque o Léo ganha uma bolsa em Berlim, pra dançar, ele é dançarino, e aí ele vai pra fora. É um casal interracial, aí tem as amigas lésbicas que são negras, então tem umas pontuações, umas pequenas visibilidades e construções das personagens que é muito interessante também. Interessante demais. Eu acho até interessante ele ser um homem que está fazendo esse tipo de apresentação, né? Porque a gente vê muito colocado mulheres fazendo esse papel de performance e tal. Tem as dores da ausência,
mas essas dores são naturalizadas. Ele fica triste com a partida da irmã, ele fica triste com que as pessoas vão abandonando aquela pessoa. Mas também ele sempre tem um discurso, tem sempre um diálogo. Não, você tem que ir, aproveita, é isso mesmo. Se você teve essa oportunidade, vai lá e agarra. Apesar de que no fundo ele fica triste, ele tem a reação normal das pessoas, mas tem essa visão mais positiva. Tem essa questão da naturalização da partida porque também. Senão acaba virando uma coisa egoísta, né? Imagina se ele fica, não, como assim? Você não vai pra Salvador. E o Léo, porra, imagina, uma oportunidade de estudar em Berlim. Aí ele, não, você não vai. E ele já tem, né? E a gente, né? Tipo assim. Já ter passado por isso, Léo, né? E a avó dele também, né? Tipo, mora no interior. Exatamente. Tava num momento extremamente frágil. Era mais fácil ele falar assim, pô, vó, fica aí mais uns dias. Conserta a torneira. Conserta a torneira. Tem uma coisa que eu achei muito legal nesse filme, que é uma discussão que às vezes eu tenho em alguns momentos, que é fazendo reportagens e tal, no meu outro trabalho, né, gente? Eu não vivo do mentira. Parece que a gente está conseguindo chegar no ponto em que simplesmente nós vamos ter filmes que não são da temática. Eles têm LGBT. Eles naturalizam. Eles têm negros, eles têm mulheres protagonistas. Natural. Porque porque a sociedade é assim, porque o mundo é assim. Tá, parece que a gente está conseguindo caminhar para isso, porque esse pra mim é um filme assim. Uma naturalização das experiências daqueles corpos. Sim. E também como é naturalizado aquele corpo. Tem as cenas de nudez, assim, é tão poético, mas também não é uma poesia assim, porque aquela contemplação do belo. Não, é aquilo, na verdade, assim, as pessoas fazem isso, né? Então, assim, tem uma naturalidade do corpo e das identidades, das orientações e de toda a questão social, assim, eu acho que é muito importante. Isso, acredito que isso deve ter levado muito em conta também. E é um filme que ele, esses pontos onde a nudez é alguns momentos bem brutal, fazendo referência ao título, e é muito sensual também. Exatamente. É super erótico, é super excitante, assim, é muito legal de ver. Eu gosto muito também dos relacionamentos que tem, né? Tanto, até se a gente for levar em consideração os relacionamentos amorosos, que mostram uma coisa real. Não mostra também como que chama, quando se aproveita do outro, assim, tipo, um abuso, né? Um abuso, tem né? muito disso, assim, no cinema, de usar abusos em relacionamentos, e a gente vê ali que a vida dele também tá tão cagada, que tem um relacionamento ok, e que é de um companheirismo que ele tava precisando, então achei... E que, na verdade, assim, né, esse relacionamento é o que meio que salva, na verdade, a personagem, né? Eu não vou falar a cena final, mas é libertador de como a cena final, ela traduz toda a libertação dele, de todas as expectativas, inclusive, que ele tem no relacionamento, e aí do que ele pensa da irmã, que era muito próxima dele, e aí também tem até um momento que, não sei se foi a avó, se foi a amiga, mas sua irmã não fala tanto com você, vocês eram tão... Foi a avó, né, eu acho, né? Vocês eram tão próximos. É uma moça que uma mãe do amigo dele. Ah, é verdade. A mãe do amigo dele encontra e fala, nossa, mas vocês eram grudados. Isso é verdade, não é a avó. Fala assim pra ele. Essa cena final, né? Assistam, porque ele traduz muito do que é o processo todo, inclusive do que é esse garoto neon. Tu consegue ver o teu futuro? Tô tentando não pensar nisso, só aproveitar a noite de hoje. Vejam o filme. Vejam o filme. Sejam amigos das pessoas de arte cênica. Das artes cênicas, da dança. Muitas festas maneiras. Ai, assistam, gente, das favor. produtoras, das jornalistas. Então, assistam, gente. Obrigado pelo convite. A gente agradece. Obrigada. Fiquei muito feliz de ter participado aqui do Mexido pela primeira vez. Uhul. A primeira de muitos. Parabéns, gente. Valorize o cinema nacional, Tinta Bruta tá em cartaz, vai lá assistir no cinema, Aqui em porque BH, vale muito a pena. Inclusive, tá nos Tá Belas nos Belas, Artes. aqui em BH. E é isso. Até a Tchau, próxima. tchau, gente. Tchau. Tchau.